Vamos conversar então sobre os aspectos legais e processuais da recuperação extrajudicial da Braskem com Marcelo Lapola, que é advogado e economista e professor de mercado de capitais do IBMEC. Marcelo, seja bem-vindo, meu caro. Uma ótima tarde a você. Ótima tarde, Gabriel, para você e para os espectadores. Prazer estar com vocês. Olha, é um problemaço que a Braskem tem para resolver, não é como se fosse simples. Pediu a recuperação extrajudicial, mas agora vai ter que pedir também apoio a este plano. Como é que sai desse buraco? Quais são os caminhos e alternativas diante deste cenário que a gente acabou de colocar, em que há divergência em quem tem dívida da Braskem no bolso? Perfeito, Gabriel. Eu diria que você resumiu muito bem, de uma forma bastante sucinta, um cenário que é bastante complexo. A negociação, quando a gente fala que a Braskem protocolou o pedido com adesão ali de cerca de 39%, é importante pontuar o seguinte: essa adesão é uma adesão em relação ao pedido de alongamento da dívida, é uma adesão em relação ao pedido de suspensão dos atos que poderiam ser tomados pelos credores para executar essa dívida e para expropriar ativos. Mas o que não há ainda é um acordo sequer desses 39% em relação aos termos econômicos. Então, houve, novamente, um acordo para a gente paralisa atos de cobrança e de execução para que a gente tenha mais 90 dias para negociar. 39% toparam, mas esses 39% sequer validaram os termos econômicos, como você disse. E aí a gente tem os bondholders, que são os investidores que têm créditos e que querem, como você disse, converter em participação para ter uma maior para participar do dia a dia da companhia, para ter uma maior gerência em relação ao que ela vier a fazer. Você tem os bancos que estão vendo exclusivamente o lado econômico, e para o banco o que interessa? Emprestar mais dinheiro, renovar ou aumentar as garantias que tem, e você tem os acionistas que estão também entre si, nem entre eles há um acordo, entre si, expondo aquilo que tornaria viável a operação da empresa do ponto de vista financeiro, que é uma carência de 5 anos, que é um alongamento ainda maior da dívida, por outro lado, poupando de um haircut, mas ainda assim, entre eles, discutindo as condições, volumetria de um eventual aporte na companhia. A situação é bastante complicada e enfatizo: a adesão, ela não foi uma adesão dos 39% em relação aos termos econômicos. Sim, a sobrevida que a empresa vai ter para tentar negociar isso com os 39% e pelo menos mais 11%, porque ela precisa, para conseguir impor essa recuperação, para ter o plano homologado pelo juízo, de mais de 50% de aprovação dos termos econômicos. E aí, Marcelo, eu queria entender. Como há muitos quereres, tem ao lado dos bancos, o lado dos acionistas e o lado dos bondholders, de quem tem dívida da companhia no bolso. Qual destes seria o ideal para a vida da companhia? Quem que deveria sair vencedor para que a Braskem tenha a melhor reestruturação possível da sua dívida a partir de agora? Eu responderia da seguinte forma, Gabriel: ainda que essas três partes que a gente mencionou tenham interesses divergentes, ou o melhor cenário para cada uma delas seja aparentemente divergente, o ponto final de todas elas é a viabilidade da empresa. Então, tanto bondholders como os bancos, como principalmente, claro, a empresa, todas precisam se estruturar, precisam acertar e encontrar condições que permitam a viabilidade da empresa. Para o banco, não é interessante ter que executar seus créditos. Para os bondholders, não é interessante, como você bem pontuou antes até da minha participação, a questão das debêntures. Para os bondholders, essa desvalorização dos papéis também não é interessante. Então, se por um lado cada um vai à mesa com interesses divergentes, cada um tentando puxar para o seu lado, o que todos têm em comum é o interesse em que a empresa continue operacionalmente viável e financeiramente viável. Aí sim, para honrar bondholders, para honrar bancos e para manter sua operação. O que seria melhor para a companhia, naturalmente, é aquilo que ela coloca na mesa no D0, que é uma carência grande, que é um alívio de juros também por um período grande, mas dificilmente tudo aquilo que ela colocou na mesa como pleito vai ser o que o outro lado vai aceitar. A torcida, tanto jurídica como também como cidadão, é para que eles encontrem esse ponto comum e aí a gente consiga preservar a operação da empresa, consiga preservar os empregos e também, em paralelo, consiga preservar todos os compromissos financeiros assumidos pela Braskem.
Ativo aqui com futebol, cada um tem um time, que pelo menos no Brasil é muito espalhado, tem muitos times muito grandes e a gente está sempre torcendo. Só que às vezes a nossa torcida ela não leva a lugar algum, porque o time acaba perdendo, é eliminado de um campeonato. Caso nossa torcida aqui, Marcelo, para a empresa conseguir encontrar um meio termo entre todos estes quereres, não dê certo, quais são os riscos para a Braskem caso não consiga nos 90 dias aprovar esses termos financeiros da recuperação extrajudicial? Vou responder de forma bem objetiva, mas antes eu vou embarcar na sua metáfora. Eu diria o seguinte, nós temos times diferentes e de repente foram convocados para a seleção brasileira o Neymar, que é do meu time Santos, o Arrascaeta, que é do seu time Flamengo, e na seleção brasileira, por mais que um torça o nariz para o jogador do outro, desculpa, foi o do Arrascaeta, ele é uruguaio, né? Mas por mais que a gente queira torcer o nariz, na seleção brasileira eles vão jogar com um objetivo comum. O gol do Neymar vai valer para quem torce para o Santos e para quem não torce para o Santos. É mais ou menos isso. Eu diria que o objetivo comum deles, a seleção brasileira deles, é a viabilidade econômica da Braskem, cada um puxando para o seu lado. Agora, como você antecipou, Marcelo, e se não for possível? E se ao final dos 90 dias a Braskem não conseguir apresentar um plano de viabilidade econômica com adesão de mais de 50%? Aí a gente vai estar diante de um cenário de uma recuperação extrajudicial frustrada e a suspensão que está para ser deferida pelo juízo vai cair, as execuções, os processos, as ações de cobrança vão retomar seu curso e a gente tem um risco, aí sim, da companhia eventualmente caminhar para um procedimento mais brusco, que é o da recuperação judicial, que aí tem mais interferência do judiciário e tem também mais alguns efeitos complicados, indesejados para o dia a dia de uma companhia, como, por exemplo, a nomeação de um administrador judicial. Que não é interessante, reforcemos, para ninguém nessa história, nem para os acionistas, nem para os bancos e nem para a empresa. O deságio está 75% agora para essas debêntures da Braskem, que não são incentivadas, que tem vencimento em 2029. Imagina um cenário de recuperação extrajudicial frustrada, eventualmente uma recuperação judicial, denominação de uma intervenção na companhia. Não é interessante para absolutamente ninguém. E aí, quando a gente fala, por exemplo, sobre caminhos que parecem ser os mais viáveis, Marcelo, efetivamente, se a gente chegar lá nos 50 dias, a partir daí, o que a empresa deve fazer para conseguir voltar a essa viabilidade financeira? Eu estava, antes da gente entrar no ar, eu estava pensando se eu deveria colocar que o caminho, por enquanto, está sendo bem trilhado ou mal trilhado. E eu diria que tem interpretação para os dois lados. Eu podia dizer que, por um lado, está dando tudo certo, porque a Braskem obteve uma tutela antecipada lá em junho, com validade para 60 dias, e aí protocolou seu plano de recuperação extrajudicial dentro do prazo de 60 dias, com aquela adesão de mais de um terço dos credores. Então, por um lado, está dando tudo certo, está tudo seguindo a cartilha e acontecendo dentro dos limites. Por outro lado, eu também posso dizer, interpretar que está tudo acontecendo muito próximo dos limites. E aí, por causa de um detalhe, a coisa pode degringolar, a recuperação pode não acontecer. Então, o que a companhia tem a fazer agora é focar todos os esforços para conseguir essa repactuação, para conseguir essa renegociação com seus credores e concordar os termos pelos quais ela vai andar daqui para frente, termos que ela considere viáveis. Porque se ela não conseguir, e aí então respondendo a sua pergunta, o que vai restar para a companhia, muito possivelmente, vai ser um enxugamento grande das suas operações. A empresa, por exemplo, ela já colocou no plano de recuperação dívidas intercompany, que ela colocou como condição para aprovação do plano, as dívidas intercompany ficarem subordinadas, ou seja, não, primeiro eu vou pagar meus credores externos, depois eu honro os compromissos internos. Ela já se colocou para o final da fila. Eu diria que se em 90 dias não der certo, ela vai ter que fazer algo além de se colocar para o final da fila. E aí acredito sim que a única hipótese de viabilidade e perenidade da empresa vai ser mediante um aporte de capital relevante dos seus acionistas. No caso da Petrobras, que não quer correr o risco de consolidar controle, ela vai ter que negociar com os demais acionistas para que eles acompanhem nesse aporte e possa ser mantida a proporção de participação entre cada um.
Eu queria justamente perguntar sobre isso, porque são dois casos diferentes. Casas Bahia não tem muito o que vender de ativos o caixa que é gerado pela empresa não é suficiente para pagar o resultado financeiro negativo. Então, ou tem dinheiro de fora, ou tem conversão em ações ou um haircut ali para cortar no principal mesmo. Então, são três alternativas que não tem mais o que fazer. Para a Braskem, há essas outras alternativas. Tem ativos para vender e tem talvez ali algumas melhorias de eficiência na empresa que possam ser feitas para reduzir esse prejuízo. Só que o problema é o passivo judicial gigante que ainda não está muito bem definido com o negócio de Maceió. Então, para a gente não chegar nesse ponto de ter que obrigatoriamente ter dinheiro de fora, quais são as alternativas óbvias para conseguirmos aí equilibrar as coisas de volta, Marcelo? Só para a gente deixar bem claro para quem está nos assistindo. Tá bom. Eu acho que todos os pontos que você tocou, eu poderia, e eu não quero fazer um exercício de futurologia, nem ser irresponsável com o comentário, mas todos os pontos que você colocou, eles cabem dentro de um pacote de uma recuperação judicial. Então, se a recuperação extrajudicial for frustrada, talvez a companhia se veja em um cenário que a recuperação judicial passe a ser o único caminho para buscar uma sobrevida. E aí eu digo buscar uma sobrevida porque também não é nenhuma garantia de que vai assegurar a viabilidade. Num contexto de uma recuperação judicial, a companhia consegue segregar ativos e fazer uma venda segura para o comprador, o que torna os ativos da companhia mais atrativos. Uma coisa é eu comprar um ativo de uma empresa endividada, outra coisa é eu comprar um ativo de uma empresa endividada, porém, no âmbito de uma recuperação judicial. Isso me traz, como comprador, muito mais segurança. Então, tudo que você falou pode estar compreendido dentro dessa recuperação. Não apenas a renegociação com os credores e a busca por uma eficiência maior, mas também um haircut, a venda de ativos estratégico e o enxugamento da operação. São cenas dos próximos capítulos, mas daqui 90 dias, muito provavelmente, a gente vai ter uma nova conversa. Seja para comemorar, celebrar o êxito de uma recuperação extrajudicial e aí detalhar todos os seus termos, seja para daí falar de um cenário frustrado de recuperação extrajudicial e a possibilidade concreta de uma vindoura recuperação judicial. Já manda um recado aqui para nossa produção para marcar essa conversa com o Marcelo daqui 90 dias, para a gente ter essa atualização. Conversamos com o Marcelo Lapolla, que é advogado e economista. Muito obrigado, Marcelo, pelos destaques e por nos esclarecer a situação da petroquímica. Torçamos para o melhor nessa história e que seja a última dessas recuperações extrajudiciais de grandes companhias no Brasil. Vai ser difícil, mas torçamos para que seja a última, meu cara. Até a próxima. Abraço, agradeço o espaço, espero ter ajudado. Valeu, até mais.